A paz do Senhor, igreja. Amém? Pode se assentar, por favor. Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 24. Enquanto as crianças ali vão para suas salinhas, aí vai ficar o silêncio no arraial, né? Onde tem criança tem barulho, porque tem alegria, né? Eles brincam mesmo, eles não se importam. Graças a Deus. Respira fundo aí, irmãos, faz ufa. Como foi seu dia hoje? Como foi sua semana? Ufa. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, certamente. Quantos livramentos o Senhor nos deu e nós não percebemos. Eu percebi de um essa semana, mas o Senhor tem nos guardado. E eu glorifico ao Senhor por esta oportunidade, agradeço a Ele e fiquei surpresa mesmo. Mas é o Deus que nos chama e nos capacita para esta grande obra. Grande porque não é nós que fazemos, irmãos, é porque é de Deus, e Deus é grande. Qual que é o tamanho do teu Deus? O meu Deus é aquele que criou os céus e a terra. Os céus são os tronos do Senhor, são o trono do Senhor, e a terra Ele descansa aos seus pés, assim diz a palavra. E nós que somos guiados e pautados pela palavra, nós confiamos e acreditamos, e nós desfrutaremos um dia na eternidade com o nosso Deus, amém? Também sou grata a Deus pela vida da Kelly, trabalha com a gente ali, Kimberly também conhece, né? E ali nós temos trabalhado junto, aprendido junto. Deus abençoe, Kelly, a sua vida. Eu tenho certeza, Deus que te trouxe hoje aqui, viu? Para ouvir a voz do Pai, a voz de Deus. E eu glorifico ao meu Deus por esta oportunidade. Também quero agradecer a vida do pastor Devaldo, não está presente, mas muito grata a Deus, eu sei que estão intercedendo por nós. E eu glorifico o nome do Senhor mais uma vez. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Vamos ler do versículo 3 até o 14. A Kelly falou assim para mim, você consegue falar em público? Se não for Deus, né, irmãos? Quando chegava a minha vez de ir na escola, eu ficava tremendo. E quando o pastor fala assim, irmão, pode ministrar, o coração fica toque-doque, né? Porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. E este é um dos milagres que Deus fez na minha vida, é tirar a timidez, né? Nós temos o temor, sim, de falar da palavra de Deus, porque um dia nós daremos conta de tudo aquilo que nós falamos aqui. Mas o Senhor tem operado grande milagre na minha vida, e eu glorifico a Deus. E não vou me acovardar, irmãos. Se o Senhor chamar, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Com muito temor, mas eu vou, porque é Ele quem fala. Eu fico preocupada, falo, Senhor, o que nós vamos falar? O que o Senhor tem para mim nesse dia? O que o Senhor tem para a jovaiada lá? Incluindo eu, né? O que o Senhor tem para nós? O Senhor me levou esta palavra, irmãos. Vamos ler? Mateus capítulo 24, do 3. É um pouquinho extenso, mas acompanha aí, preste bem atenção. Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá a tua vinda e da consumação do século? Vamos lá, igreja, versículo 4. Jesus respondendo disse, acautelai-vos, se ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 6. Olhai, não vos assusteis, porque é nisso que mudam a cabeça, mas a vida não é do fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são princípios das dores.
Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. 10. Muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 25. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será? 14. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aleluia. Aleluia. Amém? Nós vamos nos deter aqui, igreja, no versículo 25, 24, 25. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Perdão, 12. E o 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perdão, 24, 12 e o 13. Amém? E quando nós começamos a analisar as nossas vidas, a nossa sociedade, e quando nós começamos a olhar, irmãos, a nossa volta, não é diferente do que está escrito aqui nesta palavra. Quando nós começamos a olhar todas as coisas que estão acontecendo, quantos escândalos acontecendo, e isso inclui na esfera da igreja também, e também na família, como nós vemos pais, filhos se levantando um contra o outro, é o abuso, é tanta atrocidade que o teu coração fica angustiado. Mas como nós podemos observar nesta palavra de Mateus capítulo 24, nós podemos ver que Jesus, ele deixa já relatado os sinais que antecederiam a volta de Jesus. Porque como igreja nós esperamos a manifestação da volta de Jesus. E quando nós olhamos, irmãos, para esses nossos dias, que dias que estão sendo dias trabalhosos, dias de tristeza. Você olha o noticiário, você fica estarrecida com tantas coisas acontecendo, e principalmente com as nossas crianças. Crianças aonde nós podemos olhar para elas e ver a santidade de Deus, porque criança não tem maldade alguma. Mas nós podemos ver que o inimigo, ele usa as pessoas para cometer tal atrocidade. Você fica assim pensando, como pode uma pessoa chegar a este tal ponto? Mas eu e você sabemos que há o maligno, há aquele que se rebelou contra Deus, há aquele que está ao derredor tentando nos tragar como leão, mas nós agradecemos a Deus, porque Deus é o Deus que nos protege, que nos guarda, mas nós podemos ele ver influenciando vidas para cometer tal atrocidade. E quando nós olhamos para esta palavra, nós podemos ver, irmãos, que o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Porque por causa do aumento da iniquidade. Iniquidade, veja que o Senhor, ele separa entre iniquidade e pecado. Tem passagem que ele fala pecado, mas tem passagem que ele fala iniquidade. Por quê? Porque iniquidade, irmãos, está relacionado àqueles pecados que nós habitualmente cometemos e às vezes percebemos. Por exemplo, uma desculpa, é o dizer não tem nada a ver, ninguém está vendo, dizer que pode, sendo que não pode, no trânsito você tirar uma onda com a plaquinha e está tudo certo. São coisinhas que Deus colocou para nosso bem, limites, e onde muitas vezes o ser humano, achando que não observando e não pondo em prática essas regras, acha que está tudo bem. Mas se Deus instituiu as autoridades humanas, é para nós obedecermos. E quando a desobediência por algum ato entra em nossa vida, nós estamos pecando contra o nosso Deus. E quando nós pecamos contra o nosso Deus, nós estamos ficando separados do nosso Deus. É por isso que o Espírito Santo, o nosso Consolador, amado, fiel e amigo, nos ajuda e nos ensina a cada dia a olhar para nós mesmos e nos voltarmos para Deus. Então, irmão, quando nós olhamos para esta palavra, por se multiplicar a iniquidade, em nome de Jesus, que isso não venha fazer
parte da nossa vida, mas que quando nós errarmos, nós viemos a pedir perdão para Jesus e dizer: Senhor, perdoa, errei. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso não é a palavra de humano, mas é a palavra de Deus que nos instrui a viver desta maneira. Nossa vida, irmãos, é feita de decisões e escolha. Nós decidimos o que nós queremos para as nossas vidas. E veja bem, Deus, Ele deixa você escolher, porque é o livre-arbítrio do ser humano. Ele não força e não quer você como uma marionete na mão dele, não. Ele deixa você decidir o que é que você quer. E infelizmente, se você decidir por uma vida errada, somente, irmãos, é pela misericórdia de Deus que Ele pode te alcançar. Nós cremos nisso, mas são decisões que nós tomamos. E nesta palavra, irmãos, nós podemos olhar para o nosso coração, o que é que Deus encontra no nosso coração. E muitas vezes Ele não vai encontrar nada de bom, mas eu tenho uma boa resposta para você nesta noite. E quero dizer para você, se você pedir ajuda de Deus, se você quer ser transformado, se você quer mudança de vida no teu coração, Jesus, Ele faz esta mudança. Jesus, Ele restaura a tua vida. Jesus, Ele opera o milagre que você precisa. Por quê? Porque muitas vezes vivemos com o coração cheio de raiva, de mágoa, de rancor, e Deus não quer que vivamos dessa forma, mas sim com o coração cheio da presença de Deus. E a palavra continua dizendo: se perseverar, será salvo. Se perseverar, será salvo. Sabe por quê, irmãos? O que importa para Deus, Deus ama. Quando Ele olha do céu e vê nós aqui na sua casa, Ele olha, ele que está lá adorando o Maicon, a irmã Ana está ali, né? Eles estão fazendo a obra. Está todo mundo feliz, animado, passa por provações e lutas, porque o próprio Jesus disse: passais aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, vamos passar por algumas aflições? Vamos, mas nós não estamos sozinhos, e nós pedimos ajuda para Jesus. Ele toma pelas nossas mãos e nos ajuda a caminhar nesta terra, até o dia que nós partirmos, ou se a trombeta soar. Mas o que importa mais para Deus, irmãos, claro que é importante, nós estamos na casa do Pai, mas é a nossa vivência como família. Vai fazer toda a diferença na nossa vida. É a nossa vivência lá na sociedade. Os nossos deveres, temos direitos, mas também temos deveres. E é isso que importa para Deus quando Ele olha para o nosso coração. E quando você adentrar estas portas a oferecer a Deus o teu culto, a tua adoração, irmãos, o céu se abre. Porque a presença dEle inunda nossos corações. Por quê? Porque Ele vê, irmãos, do céu justo na terra adorando e se esforçando para entrar no céu de glória, se esforçando para ter uma vida íntegra na sua presença. Sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos, mas o próprio Deus, irmãos, enviou o Espírito Santo que está conosco. Sabe aquela tristeza que vem e de repente você sente aquele consolo? Sabe, irmãos, aquela luta que vem sobre a sua vida, aquela tribulação que vem, ou aquela enfermidade, aquela tristeza que tenta te tomar. Veja só que nós vivemos em um dia em que a mídia, muitas informações, muitas coisas, mas se você perceber, muitas lutas, muitas coisas tiram a alegria das pessoas, e elas se sentem tristes, abatidas, e muitas vezes não sabem nem o porquê. Mas nós sabemos, irmãos, que aquele que veio para matar, roubar e destruir, irmãos, ele trabalha para poder levar a loucura às pessoas, aonde elas tentam suicídio, e a palavra de Deus diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus. Mas eu e você como igreja, irmão, nós estamos aqui para clamar a Deus: Senhor, sara esta nação, Senhor, salva, Senhor, esses brasileiros, Senhor, restaura as famílias. E como igreja, irmãos, nós vamos continuar clamando para que vidas sejam restauradas e essa opressão maligna seja repreendida da vida das pessoas, aonde trazem tristeza e tende a prender as pessoas. Mas eu quero te dizer, irmãos, não duvide
duvide da promessa de Deus para a tua vida. Tome posse daquilo que Deus tem para você e mantenha firme na presença de Deus, esperando nas promessas do Senhor. E uma das promessas que o Senhor fez para nós é a vida eterna ao lado de Deus. E é isso que nós esperamos. Mas até então que isso não aconteça, nós estamos vivendo neste mundo, aonde grandes são as aflições, grandes são, irmãos, as lutas que vêm contra as famílias. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Espírito Santo conforta o nosso coração, porque Jesus já deixou avisado. Jesus já deixou avisado que nos últimos dias, haverão falsos profetas. Nos últimos dias haverá guerra e rumores de guerra. Nos últimos dias haverá escândalo. Nos últimos dias, irmãos, trair e odiar-se uns aos outros. Há uma semelhança com a nossa sociedade, com o mundo em que nós estamos vivendo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos conforta dizendo, já está avisado que isso iria acontecer. E Deus está no trono e faz tudo como lhe apraz. E o porquê de tudo isso é porque muitos escolhem e decidem estar longe de Deus. E o pecado toma conta, o pecado tomando conta, as pessoas ficam irracionais e cometem atrocidade ou vivem presa em seus próprios mundos. Mas Jesus, ele veio, irmãos, para destruir as obras do diabo. E quando a igreja ora, o Senhor move sobre os corações, convencendo, ministrando, porque quem pode tocar no mais íntimo do coração do homem? Somente Deus. E não para por aí. Quando nós olhamos para 2 Timóteo, nós podemos ver, abre lá sua Bíblia, 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, acompanha aí, versículo 1 ao 4. 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4. Queria que um jovem lesse, por favor. 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 4. Versículo próximo. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Amém. Nós olhamos aqui para esta carta, vemos o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a instruir o jovem Timóteo, que nos últimos dias, como o nosso irmão Eric leu, os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, cheios de si, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, ou seja, ímpios, desafeiçoado, ou seja, sem amor pela família. É o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, soberbo, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. E ele dá um conselho a Timóteo: foge destes, ou seja, aparta-te deste. É o que eu tenho dito, irmãos, para minha filha, aquilo que não te edifica, pessoas que te levam para longe de Deus, deleta lá da sua vida, deleta. Não é que você vai desprezar, mas tome cuidado, irmãos. Nós podemos olhar que é um conselho de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo: foge desse. E quando nós olhamos também para a carta de Romanos, nós podemos ver ali a idolatria e a depravação do homem. Adoraram mais
a criatura do que Deus. Quantas coisas nós temos visto aí, que o homem adora as coisas desta terra e não querem adorar a Deus. E o que acontece com a idolatria? A ira de Deus está sobre esta vida, e não somente a ira de Deus, mas também o juízo de Deus virá contra esta vida. Mas que o Senhor tem misericórdia. Nós como igreja continuaremos a orar por esta nação que é um povo idólatra, pela vida daqueles que estão aqui neste lugar, para que eles conheçam o verdadeiro Deus e adorem somente a Ele, e que a paz seja sobre esta nação e o nome de Deus seja glorificado. E um dos pontos, irmãos, que acontecerá nos últimos dias serão apostasia. O que é apostasia? É a premeditação intencional, é o afastamento, o abandono da fé cristã. Ou seja, eu sei que Deus é bom, eu sei que é o caminho, mas eu não quero. Ele premeditou, eu não quero. Deus, Ele respeita, mas toda decisão tem uma consequência. E um dos que mais acontece hoje é a apostasia. Nós podemos ver que Jesus deixou já sobreavisado. Seria isso que aconteceria nos últimos tempos. Quando nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, alguns apostatarão da fé. Então, se você perceber que alguém tem deixado a fé em Jesus e tem tomado os seus próprios caminhos, irmãos, não se escandalize. Ficamos tristes, mas vamos orar por aqueles que fizeram isso e não se escandalizar, porque veja só, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio, ele escolhe o que ele quer para a sua vida, e se ele quer, irmão, seguir uma vida longe de Deus, nós temos que respeitar. Porém, ele pode nos resistir, mas não vai resistir à oração da igreja, porque como igreja, irmãos, nós não podemos nos calar, mas orar sim, para que o Espírito Santo alcance, convença o pecador e venha trazer para perto de Deus. Aleluia. Resistem às nossas palavras, resistem a Deus, não querem Deus, mas não podem resistir a uma igreja que ora. Não pode resistir você, mãe, que intercede pelo teu filho que está longe. Não pode resistir, não, porque a oração, ela vai até Deus, e Deus é quem move o coração, e o coração do homem está nas mãos de Deus. Quando eu olho para esses homens aqui, meu Deus, né, presbítero Pedro, meu esposo então, e o irmão Miguel, esses dias meu coração se alegrou tanto, irmãos. Eu falei: Jesus, obrigado pela salvação do irmão Ivando. Quanta coisa ruim, né? Quando a gente está longe de Deus, a gente cometemos. Obrigado pela vida do irmão Miguel, do meu esposo, do irmão Pedro, os irmãos aí que tiveram uma vida assim, escravizado em tantas coisas, que até quando fala a gente fica assim, né, de boca aberta. Eu não acredito que você fazia isso. Quando o irmão Miguel começa a testemunhar da vida dele, hoje ele está aqui. A misericórdia de Deus tem alcançado estas vidas, irmãos, tem transformado o coração. E não somente nisso, mas eu me alegro em ver cada um de vocês aqui. Porque Deus operou um milagre na vida de cada um. Quantos sentimentos malignos o diabo colocou ao coração, escravizando a pessoa na mente e no coração, mas Jesus libertou quando você entregou a sua vida a Ele. E é por isso que hoje nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Irmãos, então nós não podemos nos escandalizar. Está escrito: muitas coisas aconteceriam nos últimos dias. Mas quando nós olhamos, irmãos, que dias trabalhosos, que dias difíceis. E o próprio Senhor Jesus disse: é mister que vem o escândalo, vai acontecer, mas ai daquele que vem o escândalo. Veja só, Deus, Ele nos fez, Deus, Ele nos deu a vida, nós temos esse dom da vida, mas um dia nós prestaremos conta com Deus, porque nós temos, irmãos, esse dom, esse direito, mas nós temos deveres, nós temos uma ética para com Deus, irmãos, para com o nosso próximo e para com nós mesmos. Nós não vivemos por viver. Vamos fazer ali as mulheres
mulheres para sofrer na vida. Não, Deus nos criou com um propósito, e o pecado entrou, mas Jesus deu o seu melhor. Jesus Cristo, Ele veio, Deus deu Jesus e nos resgatou e nos restituiu a posição, irmãos, original. E hoje nós estamos aqui reunidos, não somente numa reunião social, mas é um culto em adoração a Deus. E quando nós adentramos naquelas portas, Deus fala conosco, nós falamos com Deus, somos curados, somos restaurados, somos, irmãos, transformados pela presença do próprio Deus, quem nos garante a sua própria palavra. Aleluia! E a igreja, irmãos, tem promessa para os últimos dias. A igreja do Senhor Jesus, veja só, igreja, aleluia, somos nós. Não significa, igreja também é chamada essas quatro paredes, mas nós individualmente somos igreja do Senhor Jesus. Veja que a igreja, ela é como um membro, como um corpo, cada um faz parte do corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Irmão, nós fazemos parte desta igreja, nós estamos sob o cuidado de Deus, e para a igreja do Senhor Jesus tem as promessas para as nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que nos últimos dias para a igreja do Senhor Jesus, Ele derramará do teu Espírito Santo sobre toda a carne. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, versículo 16, 17, 18, nós começamos a olhar o discurso de Pedro, e ele começa a dizer no versículo 16: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, lá no Velho Testamento, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então é promessa para a igreja nesses últimos dias o derramamento do Espírito Santo de Deus. A promessa de Deus, o Deus que falou conosco: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Até nós estarmos diante desta terra, irmãos, Deus está conosco, porque é a promessa do Senhor. Mas para que essa promessa se cumpra na nossa vida, nós temos que estar com a nossa vida entregue ao Pai, nós temos que estar nossa vida em obediência ao Pai, nós temos que estar desfrutando e pondo em prática aquilo que Ele tem nos chamado para cumprir, que é o ide do Senhor Jesus. Aleluia, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é por isso que eu e você estamos aqui neste país, para falar do amor de Jesus, para falar as boas novas de salvação. E a promessa do Senhor é que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. E o derramamento do Espírito Santo de Deus é para nós, igreja, para nós nesses últimos dias. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo? É aquele que, quando Jesus foi assunto ao céu, Ele rogou ao Pai e enviou o Consolador amado. Quem é o Espírito Santo? É aquele que, quando nós estamos sozinhos, Ele nos consola, nos conforta. Quem é o Espírito Santo? É aquele que convence você que você precisa de Deus. Quem é o Espírito Santo? É aquele que convence do pecado, da justiça, e que haverá um dia de juízo nesta terra. Quem é o Espírito Santo? É aquele amigo fiel, é aquele que nos ensina a palavra. Por nós mesmos nós não sabemos, mas Jesus mandou o Espírito Santo, e é promessa para nós, igreja, nesses últimos dias, viver uma vida de alegria na presença do Espírito Santo, apesar das aflições, apesar, do irmão, da circunstância. Mas a igreja de Jesus tem promessa, tem os cuidados de Deus, e quem desfruta da promessa de Deus é aqueles que querem. Aleluia! Não adianta, se você não quer, não vai desfrutar. É uma realidade. Deus diz, a palavra do Senhor diz: chegai-vos a Deus. É uma atitude minha, chegai-vos a Deus. E a palavra diz: e Ele chegará a vós. Qual foi o tema dos jovens? Se o buscardes, vocês vão encontrar. Se vocês deixar, Ele também vai deixar.
Ele não nos controla, irmãos. Ele tem deixado o livre-arbítrio para nós. Nós vivemos vidas, na nossa vida tem decisões. E toda decisão vai ter uma reação, boa ou má. E Deus, Ele nos orienta pela sua palavra a desejar mais dEle. E eu me alegro muito com a vida das crianças, que Deus tem me ensinado através das crianças. No culto com as crianças, como Deus operou no nosso coração, e um subiu aqui para cantar e falou que muitas vidas foram batizadas com o Espírito Santo, muitas crianças, e ele falou, ai meu Deus, ele ficou maravilhado, eu também quero. A outra mãe relatou que lá na salinha o filho desceu. Ai, eu quase senti o Espírito Santo, eu quase chorei. Aquela ansiedade, aquele desejo de conhecer, deste Espírito que nós não vemos, mas nós sentimos, porque nós cremos na palavra de Deus. Essa ansiedade das crianças em querer ter a presença do Espírito Santo, igreja. Enquanto os adultos não querem, as crianças querem. Se você fala não, mas outros querem. Veja só, a oportunidade é colocada diante das nossas vidas. É nós que acatamos ou não. Se nós não queremos, terá uma consequência. Mas para aqueles que querem, desejam e dizem, eis-me aqui, Senhor, derrama da tua glória, da tua Shekinah. Senhor, eu não entendo muitas coisas, eu não compreendo muito, por isso que tu és Deus. E quando Deus inunda o nosso coração, irmãos, nos orientando a buscar mais dele, nós, irmãos, nos alegramos na presença do Pai, porque Deus, Ele vai agir muito mais as nossas atitudes do que, irmãos, a sua soberania. Ele pode, mas Ele quer ver uma atitude do nosso coração. Eu quero Deus na minha vida, eu quero experimentar de Deus, eu quero este plano de salvação na minha vida. Então o que acontece com a tua vida? O Senhor vem e muda o teu coração, muda a sua vida, e o Espírito Santo vem ministrando, direcionando e nos ensinando que nesses últimos tempos nós devemos perseverar para sermos salvos. E perseverança fica firme. Fala para o teu irmão aí, fica firme. Nesses últimos tempos, fica firme. Firme nas promessas do Senhor. Promessa de salvação, promessa de alegria eterna. A Bíblia nos orienta a 2 caminhos, ou seja, um só caminho. O outro homem vai de intruso, vai para o inferno, irmãos. Aqueles que é intruso, porque Deus não preparou o inferno, não, foi para o diabo e seus anjos. Mas Deus preparou um céu de glória, onde as ruas são de ouro. Deus preparou um descanso eterno, irmãos. E nós não esperamos Deus somente nesta vida, não. Vivemos uma vida cristã, feliz, cheia do Espírito. Não, é porque na eternidade haverá muito mais para as nossas vidas. É eternidade, irmãos. Então a tua atitude hoje, ela vai definir tanto a tua eternidade, irmãos, no céu, também aqui na terra, a tua caminhada, mas também a tua eternidade no céu. Irmãos, em nome de Jesus, fica firme na presença do Pai. Enquanto o mundo se corrompe, enquanto vidas querem ser usadas pelo inferno, a igreja, ela desfruta da promessa de Deus neste lugar. Aleluia. Quantos querem desfrutar da promessa do Senhor neste lugar, nesta terra? Eu quero orar com você nesta hora. Se coloque em pé em nome de Jesus. Irmão Cleberson, pode tocar para nós em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, não permita que o diabo coloque desânimo no teu coração. Não permita que o diabo coloque dúvida no teu coração. Em nome de Jesus, não permita que o diabo coloque no teu coração o desânimo, a dúvida e a distração. Deus está falando conosco e muitas vezes estamos distraídos. Deus quer falar conosco lá em casa, mas o nosso mundinho, até eu, irmão, se eu não vigiar, eu fico lá, né? Ai. Tem coisas que não é errado, mas pode nos levar a pecar contra o nosso Deus, porque tudo aquilo que toma o teu coração, tudo aquilo que senta no trono do teu coração, vira idolatria. E somente Deus tem que estar no trono do nosso coração. E eu quero te dizer nesta última,
neste último versículo, Hebreus 10, 35 e 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha o que Deus fala para nós. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. E nós, irmãos, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Retroceder jamais, irmãos. Recuar nunca das promessas do Senhor para a sua vida. As promessas que Deus tem para a sua igreja. Daniel capítulo 11, versículo 32. O povo passava por um grande sofrimento, muitas atrocidades, muitas perseguições contra os cristãos. Mas diz a palavra do Senhor que o povo que conhece o seu Deus, mas o povo que conhece o seu Deus, ele se tornará forte e ativo. Ele se tornará forte e ativo. Diante de tantas circunstâncias que você tem passado, o teu coração tem endurecido para as coisas de Deus. Mas eu quero te dizer, volte-se para Deus. Olhe para Deus. Busque conhecer o Senhor através da palavra. Busca o Senhor através da oração. É uma das armas que nós temos que usar e perseverar na oração. É falar com Deus. É falar do nosso coração para Deus. Deus está doendo. Deus, eu não estou sentindo esta alegria que o Senhor diz que nós sentiríamos na tua presença do Espírito Santo. Deus, eu estou tão seca. Deus, eu estou olhando as coisas com tanta amargura, com tanto ódio, com tanta ira. Falar com Deus. Perseverai na oração. Perseverai na oração. É lá que nós desenvolvemos essa comunhão com Deus. Os jovens cantaram aqui o Pai Nosso. Eu ia recitar o Pai Nosso, mas eles já cantaram. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E uma das partes que eu olho para a Bíblia e fico admirada é que ele fala assim: não nos deixe cair em tentação. E nós pedimos para Deus: Deus, não me deixe cair em tentação. Em tentação de fazer o que é mal, o que é errado contra ti. Em tentação em áreas que você e Deus sabem que você é vulnerável. E que o diabo também sabe, e ele vai colocar seus laços, suas artimanhas. E ele continua dizendo, essa oração modelo: não nos deixe de cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, quem pode nos livrar do mal? Somente Deus pode nos livrar do mal. Aleluia. É na oração, na perseverança da oração, é que nós vamos buscar a Deus a santificação. É ser separado do mundo, daquilo que não agrada a Deus, e fazer a vontade do Pai. Quando Davi peca, ele fala no Salmo 51, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Lá ele busca, irmãos, a santificação na oração. Veja que a santificação, ela é posicional. Quando você aceita Jesus, Jesus vem morar no meu coração, você é santificado. Mas ela também, irmãos, é progressiva. É conforme você vai caminhando com Deus, conhecendo de Deus, ali buscando as coisas de Deus, Deus vai te purificando através da palavra, te santificando. E ela será, irmãos, definitiva no céu. Quando nós estaremos no céu com Deus, nós seremos santos como Ele é santo. Aleluia! Aleluia! Nós seremos, irmãos, aleluia, uma igreja gloriosa diante da sua presença, totalmente, aleluia, perfeita diante de Deus, porque a nossa santificação